Fala, minha galerinha no meu canal, cheguei aqui para mais um vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo um relato aí sobre a corrida, o que aconteceu comigo. Gente do céu. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vem comigo, rapaz, a vinheta. Galera, o papo de hoje é o seguinte, já fica como uma dica, tá? Gente, eu nunca imaginei que eu ter ficado sem correr devido à lesão ia me dar tanta dificuldade de voltar a correr. Tudo bem que fora a lesão, quando eu me recuperei dessa lesão, eu acabei, tendo um BOs aí que eu já citei em alguns vídeos, que eu tive umas recaídas de deprê. Só que essas recaídas de deprê foi bem depois do BO da minha lesão, ou seja, depois da minha lesão, eu tive aí uns 2 meses a 3 de boa, que eu já podia ter focado bem, não consegui, galera. Porque, tipo assim, gente, a pior coisa que tem é quando você corre a um determinado tempo e você para, sabe? Bruscamente. Por exemplo, eu vinha numa pegada de 2 anos de treino firme ali pra me tornar meio maratonista. Graças a Deus deu tempo, mas foi Deus que me ajudou, porque, tipo assim, só foi eu me tornar maratonista que eu tive a porra da lesão. Mano do céu, que merda. Aí depois dessa lesão, só ladeira abaixo, porque daí a lesão eu acabei ficando aí 1 mês, quase 2 sem poder correr, porque eu não conseguia mesmo que o médico falasse, pode correr, não tinha como, que a minha lesão foi na lombar. E eu até tentei correr, acho que 2 semanas depois da lesão, o que aconteceu? E foi aí que piorou. Foi assim, eu tive uma lesão na academia, pegando muito peso, tava iniciando nos agachamentos com barra solta, assim, nunca tinha feito, acabei pegando muito peso. É um peso que talvez, eu acho que eu nem aguentava, mas eu forcei pra aguentar porque eu tava naquela pegada de mudar o corpo. Não estou nessa pegada, só que agora devido a esse BO eu tive regredida, não tô podendo pegar muito peso ainda. Tava indo bem, eu tava até melhorando o corpo aí, as perninhas já tava ficando pá, musculosinha, tanto pelas corridas quanto pela academia, pegando bastante carga. Então, galera, aí quando eu tentei correr pós-lesão, foi assim, eu tive a lesão, aí eu achei que tipo, foi só uma torçãozinha, um mau jeito. Fiquei 2 semanas tomando relaxante muscular, isso sem passar no médico, isso. Eu tomei por conta própria relaxante muscular, acho que por 1 semaninha. Aí deu essa 1 semana, eu fiquei meio que assim, de boa e tal, falei, putz, tô melhorando, agora eu vou correr, mano. Aí fui fazer um treino intervalado, puta merda, 1 semana depois, galera, nossa senhora, vocês têm que ver. Esse treino, na época, acho que era pra ser uns 8 quilômetros. Eu aguentei fazer acho que só 4 ou 5, mas... acho que 4. Quando eu cheguei no 4 km, eu meio que dei uma caída no chão, não aguentei, eu senti, deu uma travada na minha coluna no meio da rua, galera. Não, óbvio, eu não caí assim com tudo, na verdade, eu tava correndo no meu máximo, aí do nada eu senti uma dor bem pesada, parei. Aí nisso que eu parei, não aguentei, tive que sentar no chão e fiquei. E lá mesmo fiquei sentado, tive que deitar no chão. Aí começou a doer muito e eu tava sozinha na rua. E quem disse que eu conseguia levantar, galera? Nossa senhora. Então foi a partir daí que eu fui no médico. Não foi nem não foi nem no dia, ou seja, eu fiquei ainda tentando correr com a lesão. E eu acho que foi aí que piorou. Aí quando eu fui no médico, aí sim o médico, fez raio-x, fez umas coisas lá. E mandou eu ficar 2 meses sem correr. Praticamente, Era 1 mês e pouco. Mas eu acabei ficando os 2 porque eu fiquei com muito medo, de ter dado muito ruim, que eu não conseguia nem andar direito. Eu fiquei aí umas 2 semanas sem andar direito, sem sentar direito. Eu tinha que ficar meio que de lado, deitada. É o pior BO do mundo que eu tive. E aí, depois disso, galera, eu acabei, nossa, foi muito difícil pra voltar. E eu voltei, aí eu cheguei a participar de prova de 10K e prova de 15K. Consegui, nos 15 eu até tive RP nos 15K, que foi na prova de aniversário de São José, vou até deixar a foto aqui. Aí eu tive RP. E depois disso, continuei mais uns treininhos e parei de novo. Só que aí eu parei de novo porque eu comecei a ficar com umas angústias, umas tristezas. Por causa de uns gatilhos que eu tive, e aí depois disso desandou, galera. Aí cheguei a ficar 2, 3 semanas sem correr, 15 dias, e aí foi. E agora eu tô desse jeito, só o pó, pra voltar, sabe? Mas assim, tô determinada que esse ano eu vou me tornar maratonista, galera. Mas lembrando aquela coisa, a gente faz o possível, Já marquei alguns exames aí pra fazer a ressonância da coluna, óbvio, pra ver se tá tudo ok, porque os meus treinos são bem intensos, Então vai começar coisas mais intensas. Óbvio, tô indo aos poucos ainda porque eu tô sem fôlego, Fiquei muito tempo parada. Mas vamos tentar manter o ritmo até acostumar de novo. Depois que acostumar de novo, a gente vai ser uns treinos mais longão, E esses treinos longões desgastam muito. E pra isso eu tenho que, dar aquela conferida básica se a lombar tá ok mesmo pra gente voltar a pegar firme. Porque não adianta também eu começar a pegar firme e depois dar ruim de novo, Porque de uma certa forma eu não fiz a ressonância da coluna na época, porque é SUS, galera? E até hoje não me chamaram. Então eu fiquei só nos raios-xzinhos, nos examezinhos lá. Mas tô correndo, mas o importante é que eu já fiz intervalado. Já fiz vários treinos aí, graças a Deus não doeu mais. Não daquela forma, Às vezes eu sinto um incômodozinho sim, mas não quando eu corro.
Eu já senti assim quando eu faço agachamento, então eu vi que talvez eu não possa fazer agachamento no momento, né? E eu tenho que fortalecer mais o core, né? Acho que é isso o nome. Essa parte do quadril ali. Tem que fortalecer muito, meu quadril tá muito fraco. E óbvio, o quadril fraco não aguenta uma maratona, né? Então assim, esse ano eu vou tentar sim fazer minha maratona, mas se a gente vê que o corpo não tá aguentando, que sei lá, vamos ver o que o médico vai falar se eu tô apta pra uma maratona, né, galera? Lembrando, quando eu for no médico, eu vou gravar. Vou pedir autorização do médico, se ele me permitir gravar. Pra gente saber se eu posso ou não focar na maratona esse ano. Ou se eu vou ter que ficar nos treinos mais leves pra maratona 2026. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu quero vocês aqui comigo. Como eu falei, eu tô postando mais vídeo dia a dia, rotina, de tudo aí. E eu preciso que vocês apareçam mais, falem comigo, conversem. Que eu vou ter mais vídeos assim, dialogando com vocês. Eu tô na pegada firme de me exercitando. E eu quero mostrar pra vocês a minha transformação, sabe? Eu quero que vocês me acompanhem, porque a saga de emagrecimento é pesada, é difícil, viu? Pensa, eu vivo nessa saga aí já faz uns 2 anos pra 3 e ainda não cheguei no meu peso e em tudo que eu quero conquistar nesse objetivo. Por quê? Porque sempre tem um BO de saúde. Sempre acontece uma coisa que acaba me barrando, me atrasando por alguns meses, mas, né? Mas quando acontece isso, às vezes é porque tinha que acontecer, né? A gente às vezes não consegue entender e nem explicar porque que as coisas acontecem quando a gente tá, né, cada vez melhor. Né? Às vezes é porque é isso. E é isso, galera, explicar pra vocês o quanto é difícil, né? E a dica que eu quero dar pra vocês é, se vocês têm uma pegada intensa de treino aí, tá focado, óbvio, se não for por questões de saúde, não pare, tá? Ai, não fique tirando, ai, vou tirar 3, 4 dias de folga aí, porque eu tô muito... Óbvio, a menos que você esteja numa pegada muito intensa, aí em vez de você parar 3 dias seguidos, você intercala, um dia corre, um dia descansa, um dia malha, um dia descansa, é isso, óbvio. Tem que ter o descanso também. O que eu digo parar é parar de vez, sabe? Não pare, tipo assim, vou ficar um mês sem correr. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque você vai se arrepender quando você voltar. É sofrido. Olha, eu confesso, pra mim tá mais difícil voltar a correr agora do que quando eu comecei a participar de provas, quando eu me iniciei nas provas. Porque correr mesmo, eu corro desde nova, né? Eu tinha dado uma pausa por causa da deprê, né? Mas em questão de provas, eu tô sofrendo mais agora do que antes. Isso porque eu já participei de várias provas. Mas o recomeço parece que é muito mais difícil do que começar do zero, viu? Olha, complicado. Então é mais isso que eu queria compartilhar com vocês. Mantenha seus treinos, tá? Se cuidem, tomem cuidado com o peso de academia, cuidado com o volume, com a intensidade de treino, pra não se lesionar, galera. Porque às vezes você tá numa pegada tão boa, você vai lá, se lesiona e já era. Você brocha total. Foi o que aconteceu comigo. Mas não tô falando que eu vou parar, não. Pelo amor de Deus, não vou parar, tá? E detalhe, voltamos com as provas aí, né? Mas é isso. Não vamos mudar de assunto, né, galera? Então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.